conversar com a Diana, o inglês dela era muito ruim. Não que o meu era bom, mas tipo, você vê, poxa, né? Ela tem Não que era estudar, ruim, era né? péssimo. E você vê por que tem que se virar, né? E a Diana hoje assume umas responsabilidades dentro da empresa que precisa se comunicar com todo mundo, né? Então ela fala bastante e eu vi na prática a Diana evoluir no inglês. Não só por causa do curso, mas porque tinha que falar. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast da Na River State. Hoje a gente vai falar com a Diana, uma pessoa que vem destacou muito em 2025 e esse é o nosso primeiro episódio de 2026. A gente vai trocar uma ideia, bater um papo, falar sobre a vida dela aqui em Dubai, né? Isso mesmo. Sobre a minha vida, sobre as coisas que aconteceram, como que eu iniciei na Nahi, e como que eu desenvolvi mesmo, como que as coisas realmente aconteceram para mim nesse ano de 2025. O pessoal fica curioso, né? Sempre quando vê a gente aqui pela internet e sempre quer saber, né? Nossa, mas a curiosidade é sempre como você chegou até Dubai, por que você veio para Dubai, né? Por que fez sentido essa migração para cá? Fala um pouco pra gente. Exato, Fabrício. A pergunta é sempre a mesma. Diana, por que Dubai? Como que você chegou até Dubai? Por que você pensou em Dubai de primeiro? Por que que as coisas tomaram o rumo de Dubai? Foi o seguinte, em 2024, eu tava pensando assim, meu Deus, eu tava no Brasil e eu tava... Sabe quando você começa a ficar meio incomodado com a vida, assim? Tipo, ok, Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisinha. Tinha as minhas coisas lá, a minha família, o que eu precisava conquistar e o que eu sentia que deveria conquistar até aquele momento tava conquistado. Então eu pensei assim, poxa... Mas até parece meio que injusto falar, mas poxa, minha vida vai ser só isso. Eu posso mais. Exato. Nossa, é isso mesmo. Minha vida vai ser... Não, parece injusto falar, mas porque, assim, graças a Deus eu sou muito abençoada, eu não tenho do que reclamar, de fato, é verdade. Mas, querendo ou não, fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Meu Deus. A gente sempre fica olhando o potencial que a gente tem, né? Onde a gente está e onde a gente consegue chegar. Então a gente sempre tenta buscar mais. Eu acho que isso não é de todos os seres humanos, mas para alguns buscar algo a mais é importante. Exato. E eu comecei a pensar, poxa, quero sair do Brasil. Coloquei isso na minha cabeça, né? Agora pra onde? Aí eu comecei a pesquisar. Na verdade, surgiu de um fato que eu conversei. Eu lembro que eu conversei com alguém uma vez. Foi bem interessante isso. Eu conversei com uma pessoa e essa pessoa falou assim. Eu falei pra essa pessoa que eu tinha muita vontade de sair do Brasil pra estudar. Pra tentar alguma coisa e tudo mais. Mas pra estudar o inglês ou eu queria, na verdade, eu queria ser. Na verdade, eu tinha pensado em sair do Brasil. Eu não tinha pensado em estudar inglês, assim. Eu pensei, tenho muita vontade de sair do Brasil. Aí a pessoa me perguntou assim, tá, mas pra onde você quer ir? Ai, não sei, só quero sair do Brasil, sabe aquele pensamento? Aí a pessoa falou assim, tá, mas se você quer sair do Brasil, mas você não tem passaporte, na época eu não tinha passaporte. Não tem passaporte, não sabia nem pra onde eu ia, não sabia o quanto que eu ia investir pra isso. Aí a pessoa me falou assim, tá, mas como que você quer iniciar alguma coisa se você não sabe? Sem planejamento. Eu falei, boa, vou começar a fazer um planejamento. Vamos no passo a passo, Vamos começar do começo. Aí foi aonde que eu tirei meu passaporte, em 2024, foi muito rápido, foi um processo muito tranquilo, assim, eu acreditei no meu coração que era pra ser. E as coisas aconteceram, eu tirei o passaporte, aí eu comecei a pensar, tá, pra onde que eu vou? Porque eu precisava, aí eu comecei a pensar, tá, eu vou ingressar em outro país, eu vou migrar para outro país, então eu vou precisar saber inglês, pelo menos um pouco. Foi até que eu comecei a dar uma estudada no inglês antes de vir e tudo mais, mas algo mais tranquilo assim. E foi aonde que eu comecei a pesquisar lugares, países onde eu pudesse trabalhar e estudar ao mesmo tempo e tivesse a flexibilidade de ir e vir. Porque, você sabe, né, com família no Brasil, a minha maior preocupação era, poxa, eu vou sair do Brasil, vou entrar em outro país e não saber se ficar com aquela insegurança, com aquele medo, ficar presa em outro país. Poxa, eu vou poder sair, não vou, acontece alguma coisa com a minha família, tipo, precisa sair rápido, sabe? Então, eu comecei a pesquisar por isso. Um lugar que eu pudesse entrar e sair quando eu quisesse,
um lugar que eu pudesse estudar inglês e trabalhar ao mesmo tempo, que não são todos os países que Não permitem são fazer todos. isso. Então eu comecei, né? Estados Unidos, era aquele sonho americano, né? Todo mundo tem um pouquinho. Quando eu comecei a pesquisar sobre Estados Unidos, eu assim desisti na hora, porque tem aquele negócio. Foi totalmente contra os três pontos que eu estava As três regras que buscando. você tinha colocado. Exato. Poder entrar e sair do país quando eu quisesse, Não tem estudar e como. trabalhar ao mesmo tempo. É isso. Você já entraria ilegal lá, né? Eu já entraria, eu entraria até legal, porque como eu Por ia causa fazer do intercâmbio, mas só para estudar. só que eu não poderia trabalhar, eu não poderia sair e entrar quando eu bem entendesse, precisaria ficar lá um ano, e depois de um ano tem todo é mais rígido, né? Os Estados Unidos é mais rígido, então já descartei. Aí surgiram outras possibilidades também, Malta, Irlanda, Austrália, só que a Austrália, Jesus amado, é muito longe, né? A gente tá no meio do caminho. Já Exato. Meu Deus. Dubai pra frente. E vai reto toda a vida. E aí eu pensei, e surgiu Dubai. Quando surgiu Dubai, no meio do caminho, eu falei, gente, Dubai? Que isso? Como assim? Foi a mesma sensação também. Não fazia sentido. Não fazia sentido, é de verdade mesmo. Pra mim, quando falaram, Diana, olha, tem essas três opções. Ou você vai pra Dubai, ou você vai pra Malta, ou você vai pra Irlanda. Eu tinha essas três opções. É porque a gente não sabe o que é a língua oficial, né? E eu de fora a gente não imagina. Exato, e a primeira coisa que eu pensei, assim, foi, obviamente, né, um país com uma cultura totalmente diferente, Dubai, mas não era nem isso que tava me pegando muito, era mais, poxa, Dubai, gente, eu não tenho caixa pra ir pra Dubai, não. O luxo do luxo. Gente, eu pensei... marketing muito bem feito. Eu pensei comigo, Dubai, gente, que isso? Eu não tô preparada pra isso, eu acho, né, duvidei de mim mesma. E daí eu comecei a pensar, e daí eu descartei Irlanda, por alguns motivos, precisava de visto para entrar com antecedência, Malta também precisava de visto para entrar com antecedência, esses vistos teriam que ser pagos com antecedência. E eu comecei a descartar, então eu fiquei entre Dubai e Malta. Só que assim, Malta é um lugar Malta podia onde... trabalhar? Malta podia trabalhar meio período. Ah, Malta podia trabalhar meio período. Porque eu tenho uma amiga que foi para Malta também. É um país muito bonito, é um lugar muito bonito. É um lugar né? muito bonito, e é perto da Itália, e meu sonho era ir pra Itália, então eu fiquei muito inclinada a ir pra lá. E tanto que a escola que eu escolhi aqui em Dubai é a mesma escola que tem em Malta. A mesma linha de escola. É a mesma que eu fiz também, a English Path, tem no mundo inteiro. Exato. E é meio recente aqui em Dubai também, né? Os outros países, ela já tá um tempo a mais. Isso, aí eu falei assim, olha, Deus, agora me direciona, tá nas tuas mãos, pra onde que eu vou? E eu comecei a fazer, né, o meu planejamento, comecei a me planejar, comecei a me organizar e coloquei em planilha, coloquei tabeladinho o que seria em Malta, o que seria em Dubai, como que seria minha vida lá, como que seria minha vida aqui, e eu comecei a pesquisar. E eu verifiquei eu cheguei à conclusão que Dubai Faz mais sentido. faria muito mais sentido, porque eu poderia entrar e sair a hora que eu quisesse. Eu poderia estudar e trabalhar. Eu vim para estudar inglês, então quando eu vim, eu contratei 4 meses de curso, então foi algo tranquilo. O acesso ao país é muito fácil. Né? O acesso ao país é muito fácil, obviamente. Aqui, Dubai é um dos lugares mais seguros do mundo para se viver. Então foi isso também que me chamou muito a atenção quando eu vim pra cá, porque hoje a gente sabe que em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, mulheres não conseguem andar sozinha à noite, por exemplo. Com certeza. Então eu ainda vim meio ressabiada, mas quando eu cheguei aqui eu vi que as coisas realmente eram muito diferentes, né? Então, eu chegando aqui, a cultura, todo mundo respeita todo mundo, cada um vive sua vida, ninguém... Sabe? Cada um focado no seu, em ganhar o seu. Então, eu chegando... respeito à religião, que é muito importante aqui, né? Em respeito à religião. Exato, aqui... A nossa religião é respeitada também, né? Isso é legal.
Exato. O interessante daqui é que todo mundo respeita todo mundo. Ok, você tá aqui, eles vão respeitar os estrangeiros, né? As pessoas que vêm de fora e as pessoas que estão aqui respeitam os locais também. Isso é extremamente importante. Então, como eu mencionei, é um dos lugares mais seguros do mundo para se viver. Tanto para quem vem sozinho, tanto para quem vem com família. Então, isso foi um diferencial para mim. E claro, né? Como eu sou ser humano, então quando eu cheguei aqui eu realmente fiquei um pouco. É aquele negócio de você mudar, né? Mudar Ansiosa, de vida, né? fiquei um pouco Você fica ansiosa, mas quando eu. as coisas, até as coisas se resolverem, a gente fica um pouco preocupado, Exato. porque não sabe o caminho que vai tomar, né? Uhum. E quando eu cheguei aqui, as coisas aconteceram muito mais do que eu planejava, muito mais do que eu esperava, assim. Eu vim com o meu planejamento, em 2024 eu fiz meu planejamento para vir para cá, mas quando eu cheguei aqui, Deus tinha infinitas possibilidades para mim, muito mais do que eu imaginei, muito mais do que eu sonhei, assim. Muito mais do que eu planejei. Acredito que é mais rápido que você imaginava. Né? Exato, muito, muito mais do que eu podia esperar, assim, sabe? Então eu cheguei, eu tive um direcionamento muito. Isso que é importante também, você ter um direcionamento certo da escola que você vai escolher, da agência que você vai escolher. Porque, assim, para você vir para cá, é interessante que você tenha uma agência para que faça todo o processo passo a passo, né? Matrícula na escola, você não sabe inglês, você tá vindo para estudar inglês. Eu estava vindo para estudar inglês, então eu queria alguém que, obviamente, falasse português, porque eu não sabia inglês, então precisava desse direcionamento. Tanto na escola, quando que eu cheguei, eu vim com aquele pensamento, né? Nossa senhora, quando eu chegar lá, eu não quero ver um brasileiro. Gente, só que quando eu cheguei aqui, eu me vi num país totalmente diferente, com cultura totalmente diferente, que eu não sabia. Olha que eu sempre fui muito independente, eu sempre fui de resolver e isso e aquilo, e eu consigo, e eu dou conta, e eu cheguei aqui. Eu falei assim, gente, eu preciso de uma pessoa que já está aqui para me auxiliar. Não adianta você pesquisar, você ir no Google, você ir no chat GPT. Quando você chega aqui é outra coisa. Lógico que faz sentido sua pesquisa. Claro, é importante, é extremamente importante. Você ter um suporte e alguém para direcionar faz toda a diferença. Até para você chegar no aeroporto, se você chegar e não saber para onde ir, um país diferente, uma cidade totalmente diferente, você escuta coisas boas, escuta coisas ruins, então é muito importante você chegar aqui com um suporte, né, que vai realmente te atender e te ajudar. Exato. Esse negócio que o Fabrício falou faz muito sentido, esse negócio da pesquisa, óbvio. Para mim, foi extremamente importante para eu ter um direcionamento para saber o que eu ia fazer, para onde que eu ia ir. Quando eu cheguei em Dubai, eu me vi, meu Deus, porque... Quem vai me buscar no aeroporto? Quem vai me... Só que assim, eu tinha contratado já no pacote, porque assim, eu queria chegar mais segura, não segura em relação à segurança, mas comigo mesmo, assim, ok. Eu cheguei, tinha alguém para me buscar no aeroporto, que me levou até o hotel. Tinha um cronograma organizado, exato. Tinha um cronograma de aulas, eu tinha um cronograma de quem ia me buscar no aeroporto, eu tinha já um lugar para ficar. Então é extremamente importante. Isso para mim, eu queria me sentir mais preparada possível, né? Porque eu não sabia o que ia me esperar aqui. Então, por mais que eu já tinha feito todas as minhas pesquisas, eu pensei, eu preciso me sentir segura em todos os aspectos quando eu chegar lá. Então, por isso que eu tive todas essas... Eu tomei todas essas precauções. E hoje, a escola mesmo faz isso, né? Junto com a agência de intercâmbio, a escola faz esse cronograma de buscar no aeroporto, de arrumar um lugar para ficar, de organizar passeios. As escolas aqui têm passeios, porque Dubai é um lugar turístico, querendo ou não, né? Tem muitas coisas para fazer aqui. Aqui, através da escola, você chega praticamente com o seu mês inteiro organizado, né? Que é o que te dá uma segurança, e em um mês você consegue se organizar para o próximo mês. Exato. Já estando aqui, né? Então isso faz diferença. As escolas têm essa assessoria bem interessante aqui. Tem tudo bem alinhado, sabe? Tem tudo bem organizadinho. Você chega, já tá matriculado, já tem material. As escolas, toda semana elas fazem passeios. Sim. Isso é legal. E eu não me arrependo, mas eu acho que quando você decide vir, é legal você tirar um tempo para conhecer. Eu cheguei muito pilhado com essa questão de trabalho, então eu não aproveitei muitos passeios. Aqui tem muita coisa legal
e em relação a valores não são tão altos. Então você consegue aproveitar. É legal quando vier, dar um tempinho assim para aproveitar a cidade, conhecer as pessoas. Eu acho que eu não fiz muito isso, porque eu já vim querendo trabalhar. Mas é legal quando você vier, aproveita para curtir um pouco a cidade. Exato. O Fabrício tocou num ponto bem interessante que eu não falei antes, que um dos pontos também que me fez escolher Dubai, por incrível que pareça, acredite ou não, foi a questão do valor, tá? Porque Malta, entre todos os outros países que eu tinha visto, Dubai, os Emirados Árabes em si, né? Dubai tava ali entre os mais acessíveis, acredite ou não. Porque assim, ó, Dubai a gente vê muito aquela questão de luxo, de glamour. O marketing é luxo, Dubai. Então você vai ver só isso e vai achar que você vai pisar aqui e você tá pobre, mas exato. Não funciona assim. Não funciona assim. E foi o que eu pensei no começo. Eu falei, gente, eu não tenho caixa para ir para Dubai. Quando eu comecei a pesquisar de fato, gente, Dubai tem oportunidades para quem tá iniciando, para quem já tá na metade do caminho, para quem já... Assim, ó, eu sempre falo, se você quer ir num restaurante e gastar 100 dirhams, você consegue. Se você quiser ir num restaurante e gastar 50 mil dirhams, você consegue também. Se você quiser morar pagando pouco, você consegue. Se você quiser morar no top do top do top, lá no topo do Burj Khalifa, lá no Burj Al Arab, aonde você quiser, você gasta todo o seu dinheirinho também, entendeu? Seu bolso assim, é o seu limite. O seu bolso é o seu limite, desde o mais acessível até o mais caro, assim, de tudo. Então, eu fiz ali o meu planejamento e tudo mais, e fiz o que cabia no meu bolso, e realmente foi dando certo ali, graças a Deus. Consegui, né, que nem o Fabrício também veio para estudar inglês. Eu pensei, tá, qual que seria a melhor porta de entrada para que isso acontecesse? Pensei comigo, se eu for morar em outro país, olha, acredito eu que a maioria dos países falem pelo menos um pouco de inglês, porque inglês, independente do lugar que você esteja, se você sabe um pouco, você sabe se comunicar, você consegue se comunicar, né? E eu falei, nossa, eu preciso aprender inglês então. Então, qual que é a porta principal de entrada que eu achei extremamente importante, o que eu achei que é extremamente válido? E quando alguém me pergunta, Diana, como que eu faço para ir para outro país? Comece estudando inglês. Então, foi o que eu fiz. Eu pensei, não, eu vou começar, vou estudar inglês, vou com a minha cabeça aberta para conseguir um trabalho, para trabalhar. Por isso que eu escolhi Dubai também, porque teria essa possibilidade. Então, eu cheguei aqui, eu contratei 4 meses de inglês. E no terceiro mês eu já consegui um trabalho. Então, assim, para mim foi extremamente importante, porque, assim, é aquele negócio, né? Ok, eu vou estudar, se der certo, ok, eu fico, se não der certo, ok, eu volto pro Brasil, pelo menos eu volto falando inglês, né, pelo menos, né, com o que eu aprendi ali, com uma experiência, ok, graças a Deus, Deus abençoou, consegui um trabalho, e foi extremamente importante, estou aqui até hoje. Então, Diana, conta pra gente um pouco como é que foi que você não era do mercado imobiliário, né, e praticamente você não só migrou de país, né? Você migrou de profissão também. Exato. E hoje, em pouco tempo, você está tendo muito sucesso. Conta pra gente como é que foi esse acesso ao mercado imobiliário. Então, o acesso foi você. O acesso foi o Fabrício, na verdade, porque a gente, na verdade, nos conhecemos na escola. Eu tava fazendo intercâmbio, tava estudando. Tinha 2 meses que você tava aqui? Tinham 2 meses já que eu tava aqui. Aí o Fabrício chegou pra estudar na mesma escola que eu tava estudando. Não, eu cheguei em Dubai com a mesma intenção, né? Não vou falar com um brasileiro, né? Chego na escola, primeiro dia, conheço a Diana. A brasileira aqui em Dubai. Eu ainda estava estudando, ainda não tinha trabalho e tudo mais. E no Brasil eu sou contadora de formação, e quando eu cheguei aqui em Dubai é aquele negócio, né? A gente começa a procurar trabalho porque quer ficar, tem interesse em ficar. E não tem, gente, na minha realidade não tinha como eu ficar sem trabalhar. Então, infelizmente, terminasse o meu curso ali, se eu não tivesse trabalho, eu iria voltar pro Brasil. E graças a Deus, nesse tempo de intercâmbio que eu tive, me ajudou muito. Eu fiz 4 meses, mas assim, pra mim foram 4 meses de estudos, mas esses 4 meses pra mim foram o suficiente pra eu ingressar nesse mundo, destravar, porque na escola, voltando um pouquinho na escola tem muitas atividades, tipo, eu estudava 5 dias na semana, 3 horas por dia.
Então, e o tempo que eu não estava estudando, eu estava com os outros alunos praticando. Ia para Abu Dhabi, tem muitas atividades extracurriculares. Tem muita conexão, né? Tem você muita consegue conexão. conhecer muita gente, você consegue conhecer muita cultura e tá todo mundo com a mesma intenção ali de se conhecer. Então, mesmo às vezes você começando a falar, você fala errado, mas você fala, porque você tem que comunicar. Você tem que se comunicar, exato. E tem muitos passeios. Um dia vamos no Burj Khalifa, outro dia vamos num restaurante legal, outro dia vamos no Beach Club. No outro dia vamos pra Abu Dhabi lá no Musque, outro dia no deserto. Lembrando que são preços acessíveis, né? Porque a gente fala que a gente tá fazendo as coisas, muita coisa de graça. Muitas coisas são de graça. Por exemplo, ir pra Abu Dhabi. Pra Abu Dhabi a única coisa que você paga é o transporte, porque é de graça pra entrar, não tem custo. Então, assim, o máximo que as escolas conseguem flexibilizar, elas flexibilizam. Mas realmente, por exemplo, se você for no Museu do Futuro, tem que pagar a entrada. Exato, tem um acesso. Então, você paga ali o bilhete para entrar e geralmente a locomoção. Então, só que assim, são valores tranquilos, são valores acessíveis. Eu garanto. São valores justos. São valores justos, eu garanto. Eu sou a prova. Quando eu conheci o Fabrício, ele já trabalhava no mercado imobiliário do Brasil. Então, ele veio com toda essa ideia, né? Já veio focado em iniciar, entrar no mercado imobiliário. E eu não conhecia muito isso. Eu pesquisei muito sobre Dubai, só que isso não apareceu nas minhas pesquisas sobre o mercado imobiliário de Dubai, que era tão forte assim. Porque realmente hoje... Não, geralmente quem está no mercado imobiliário no Brasil sabe que é o maior mercado imobiliário do mundo, né? Até pela referência que é o Burj Khalifa, né? O maior prédio do mundo. Então, todo esse... Até as pessoas não entendem hoje o que a economia gira aqui, mas é turismo, principalmente turismo e o mercado imobiliário. Então, eu que já era do mercado, já entendia isso. E foi quando eu troquei essa ideia com a Diana e falei um pouco, né? Sobre... E aí eu fiquei naquela, eu falei, meu Deus do céu, será? Eu nunca tinha trabalhado no mercado imobiliário na minha vida. Vendas? Vendas, nunca trabalhei com vendas. Eu, às vezes, até meio antissocial, eu falei, gente do céu, será que eu vou ser capaz de vender? em algum momento da minha vida, será, Jesus? E foi assim, aí eu encontrei a Mari, na verdade o Fabrício já tinha se conectado com ela um tempo antes. E isso é legal, porque eu conectei com a Mari através de outra pessoa que não estava aqui, que a gente começou a trocar ideia no Instagram, né? Hoje o Instagram é muito importante, a gente tem consegue fazer um network bem legal. E essa pessoa falou para mim, pô, Fabrício, eu sei de uma pessoa que tá aí e tá abrindo uma imobiliária e ela é brasileira. Eu falei, poxa... É o meu momento, isso vou brilhar. Porta de entrada. E foi o que eu falei pra Diana. Falei, Diana, tem essa pessoa aqui. Vamos lá. Não, mas foi muito engraçado, porque por isso que eu digo, quando é pra ser, e quando Deus diz amém, as coisas acontecem, assim, sabe? As coisas dão muito certo. Então o Fabrício chegou, tipo, eu me conectei com o Fabrício, aí depois ele falou assim, olha, eu tô indo lá na imobiliária, você quer... Aí ele tinha conversado com a Mari antes, porque daí ele já ia no escritório para assinar contrato, iniciar o trabalho e tudo mais. Já tava tudo certo. Ele já tinha alinhado com a Mari. Aí ele falou assim, Mari, posso levar uma pessoa que, tipo, ela não é do mercado imobiliário, mas ela quer trabalhar e tal. Ela tá com sangue no olho de trabalhar, ela quer. Ela não quer ir embora. Ela não quer ir embora, ela quer fazer, ela quer continuar aqui, ela quer prosperar aqui, ela vai e assim, vai dar certo. Aí eu cheguei, foi engraçado, aí o dia que o Fabrício chegou, ele assinou o contrato e eu conversei com ela e a gente também se conectou. Bem rápido, né? Bem rápido e eu já assinei contrato no mesmo dia. A gente assinou junto o contrato no mesmo dia. E a partir dali as coisas foram... Só deslancharam, assim, sabe, pro bem. E foi aí que eu comecei a estudar, foi aí que eu comecei a desenvolver... e é aquele negócio, uma vez que você tá morando fora, é algo que eu falo, assim, na minha cabeça, por mais que eu tivesse uma segunda opção, porque eu tenho uma família muito abençoada, e que se eu falasse assim, olha, eu tô voltando pro Brasil, pai, mãe, não deu certo lá em Dubai, eu sei que eles iriam me acolher, e até porque eu tenho as minhas coisas no Brasil, então assim, essa seria a minha segunda opção, mas eu vim extremamente focada e falando assim, não, queimou os barcos. Eu queimei o barco de volta, entendeu? Eu falei assim, não, é isso daqui,
Isso que eu não trabalhava com o mercado imobiliário. Eu falei, é isso daqui e eu vou fazer acontecer. Essa é a diferença, gente. Quando você está aqui, você tem uma oportunidade, você se agarra a ela e faz acontecer. É o que a gente conversa muito. Cara, muita gente passa por aqui, mas aquilo ali, e não tenta de verdade. Se você pegar aquela oportunidade e fazer acontecer, as coisas aqui mudam. Exato. Foi o que o Fabrício comentou no início, que quando ele chegou muito focado em trabalho. Né? Eu quero trabalhar, eu quero desenvolver, eu quero ficar aqui. E muitas pessoas, eu já sabia, né? Uma das coisas que eu pesquisei quando eu vim para Dubai é que Dubai é um lugar turístico, então tem muita coisa para fazer, muita coisa mesmo. Eu acho que você ficar um ano aqui, você fazer uma coisa todos os dias, você ainda não faz tudo, porque literalmente tem muita coisa para fazer. Só que assim, eu não vim com obviamente, eu aproveitei depois de um tempo, só que a minha cabeça não foi de vir e luxar, de aproveitar todos os dias. A minha intenção foi, eu tô indo para estudar e eu quero desenvolver, e depois que eu tiver, que eu sentir que eu já esteja estruturada, fixada lá, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou me permitir mais. Que foi o que eu fiz, que foi o que você fez Sim. também. Então, quando eu cheguei aqui, literalmente, de fato, eu estudei com muitas pessoas e eu ouvia, né, as pessoas fazendo assim, hoje eu vou para uma festa, hoje eu vou para um beach club, hoje eu vou para o deserto. E eu falava, gente, não vou, porque, tipo, eu tenho outras prioridades, né? Essas pessoas tinham um tempo limitado, né? Pô, vou ficar aqui 3 meses, eu quero curtir e aproveitar o máximo, porque eu vou voltar. A gente não. Tipo assim, um dia, como eu tô morando aqui, um dia isso vai acontecer. Exato. Então, deixa acontecer. E as coisas... Acabou que você vai conhecendo naturalmente, né? Porque a gente decidiu ficar. Mas tem algumas pessoas que vêm assim, se der certo eu fico, senão eu volto. Né? Aí, tipo, já vem com aquele pensamento, sabe? Não, se der certo eu fico, se não der eu volto. Mas, tipo, já começa fazendo com que não dê certo. Né? Já começa, não que seja totalmente errado, mas, tipo... Ok, vai dar errado no futuro, entendeu? Eles começam... Você se dá a opção de dar errado. Você se permite demais. Você se permite, exatamente. E foi o que eu fiz. Eu cheguei mais tranquila. Eu falei, não, o meu foco é estudar. Então, eu fiquei ali 3 meses. 3 meses, no terceiro mês eu arrumei um trabalho. Então, eu fiquei 3 meses só estudando, literalmente estudando. Eu saía para os passeios, mas eram os passeios que tinham com a escola para eu desenvolver o speak, né? Desenvolver, destravar a fala, que isso é extremamente importante. Creio eu que seja o mais importante. E uma vez que você destrava, vai embora. Então, acredito que esse foi o principal, sabe? Para eu estar aqui hoje. É focar no início, focar no inglês e deslanchar. E hoje eu tô aqui já há um tempinho, então eu acredito que hoje eu já consigo me comunicar, eu já consigo resolver problemas em inglês falando, né? E às vezes eu penso e falo, meu Deus do céu, eu tô fluente? Isso é fluente? Isso é fluente? Já cheguei nessa parte. Eu já cheguei nesse nível? Como assim? E é muito legal a gente ver, tipo, eu acompanho, eu e a Diana, né, desde o começo tá junto aqui, e é muito legal ver a evolução das pessoas, tipo, quando eu comecei a conversar com a Diana, o inglês dela era muito ruim. Não que o meu era bom, mas, tipo, você vê, poxa, né, ela tem não que era estudar, ruim, era né? péssimo. E você vê porque que tem que se virar, né? E a Diana hoje assume umas responsabilidades dentro da empresa que precisa se comunicar com todo mundo, né? Então ela fala bastante e eu vi na prática a Diana evoluir no inglês. Não só por causa do curso, mas porque tinha que falar. Muita coisa que eu vi ela falando errado, hoje ela fala muito bem e se comunica com todo mundo, né? E eu acho que é muito de não ter medo de falar, de tentar. Eu já sou um pouco diferente, eu demorei um pouco a desenvolver, porque eu ficava, né, nossa, mas eu tô falando errado, mas eu não, né, eu quero falar certinho, e a Diana falando. Eu falei, porra, ela tá falando errado pra caramba, mas tá falando. E hoje fala muito bem, né, isso é muito legal. É verdade, era engraçado, às vezes no começo ele falava assim... Porque a gente trabalha junto, né? Então, às vezes, eu conversando com alguém ali, falando tudo errado, mas a pessoa conseguia me entender, entende? Tipo, no começo. Essa é outra vantagem daqui também. Ninguém tem... não é a língua oficial de ninguém. Até os árabes aprenderam inglês. Então, tá todo mundo disposto ali a te entender. Então, você vai falando, principalmente com o indiano também, que é um pouco mais
tem um sotaque mais forte, mas você começa a entender o indiano, Ixi, não fica vai difícil embora. entender outras línguas, outras pessoas, né? Outras nacionalidades falando. E o Fabrício falava assim, nossa, Diana, é muito engraçado, porque eu falo rápido, não acho que tá dando pra perceber. E às vezes no inglês eu falo rapidinho assim também, mas é a primeira, antes, né, agora eu falo melhor. Mas a primeira, eu falava uma palavra, a primeira e a última, e a pessoa entendia. E ia deslanchando. E foi isso que me fez alavancar, eu acho, porque é aquele medo de não falar errado, e é isso, uma vez que você tá em outro país, você tá sujeito a isso, você precisa estar sujeito a errar e melhorando conforme o tempo, sabe? Porque se você ficar muito preso, se você não fala e pensar assim, nossa, essa palavra eu não sei, eu não vou falar. É mais ou menos assim, sabe? Não, tenta contornar, tenta achar uma palavra que às vezes faz mais sentido na frase, mas que a pessoa vai te entender. E foi assim e hoje, graças a Deus, eu digo, não, eu não tô 100%. Eu acho que é um processo também, né, de Claro. desenvolvimento. Mas, olha, eu já tô 80% de quando eu cheguei. O fluente, eu acho que é quando a gente para de pensar, né? Na tradução. Exato. E começa a falar sem pensar, só fala, né? Eu acho que esse ponto tá chegando, ainda tem que melhorar, claro. Mas é muito legal ver a gente no começo e hoje a gente vê, pô, tem coisas que a gente tá falando sem pensar, né? Isso é muito bom. E voltando a falar do mercado imobiliário, que a gente foi e voltou, quando eu iniciei, né, a partir do momento ali que eu assinei contrato, e eu pensei assim, não, esse daqui é a minha oportunidade de ouro que Deus colocou na minha mão, uma pessoa, é aquele negócio, né, a Mari me deu oportunidade, ela acreditou em mim, ela falou assim, vamos trabalhar junto, e é aquele negócio, eu nunca fui uma pessoa de fazer, eu sempre fui de fazer vídeos mais lifestyle, né, e no primeiro dia de trabalho, assim, eu cheguei, ela falou, assina o contrato, e a Mari é aqui, ó. Ela é 24 horas, ela é virada, ela é assim, ó, 100 km por hora, 1000 km por hora. E ela falou assim, vai fazer vídeo hoje. Falei assim, como assim? Como que? Não, Diana, você faz um vídeo? Mas assim, o que eu vou falar? Eu não sei nada. Estuda aí, fala sobre alguma coisa. E eu fui. Assim, e eu fui indo, sabe? E eu fui indo. No outro dia, Diana, grava um vídeo. Aí eu já comecei a gravar vídeo por mim mesma, assim. Aí eu comecei a estudar. E sempre quando a gente estuda pra fazer alguma coisa, desde pra trabalhar com o mercado imobiliário, que é você ensinar, querendo ou não, outra pessoa, quando você tá vendendo... Você vai ter que passar uma informação ali, então você tem que estar por dentro. E isso faz você aprender pra ter que falar. Exato. Só que automaticamente você vai atender seu cliente muito melhor. Porque você já estudou aquilo, né? Você já tá na sua cabeça. Exatamente. E assim, os primeiros vídeos é aquele negócio, gente, é um começo. No começo eu ficava com vergonha. Fazia... O Fabrício, tinha como sair correndo? O Fabrício sabe, né? Às vezes ele faz uns vídeos pra gente também. E é aquele negócio, você precisa ter concentração. Às vezes eu era muito tímida pra falar. Eu fazia uns vídeos de lifestyle lá, só biscoitando, mas era isso, entendeu? Passeando na frente do Burj Khalifa, isso e aquilo. Musiquinha no fundo. Nada falando, assim. E eu pensei, gente do céu, agora eu vou precisar falar no vídeo, vou precisar ensinar outra pessoa. Além de entrar no mercado imobiliário, tem que ser blogueira. Tem que ser blogueira, exatamente. Tem que, assim, ó, 1001 função. Tem que ser blogueira, tem que saber sobre banco, tem que saber sobre financiamento, tem que saber sobre mercado imobiliário, tem que saber sobre lifestyle, tem que saber sobre tudo. Tem que ter paciência. Se foi uma coisa que eu adquiri, eu tava conversando com meu pai essa semana, eu falei assim, pai, lembra quando eu era mais nova, que eu era totalmente sem paciência e briguenta e isso e aquilo? Gente, se tem uma coisa que hoje eu sou paciente. Gente do céu, quanta paciência, como ela mudou. Enfim, são coisas assim que a gente adquire, né, com a idade. Mas, Diana, conta pra gente então sobre esse prêmio aqui. Acredito que, não sei se tá dando pra ver aí, depois a gente põe lá. Mas a Diana recebeu um prêmio ontem, né, de best seller, o último mês, né, de 2025, e se arrebentou nas vendas. Né? Foi muito importante para mim, porque, que nem eu comentei, eu não trabalho no mercado imobiliário há muito tempo, e o tempo que eu trabalhei, eu me dediquei, eu foquei.
Eu fiz o que tinha que fazer para evoluir, para prosperar. Aquela confirmação de, poxa, eu tô fazendo a coisa certa, né? Tô no caminho certo, o resultado tá vindo. Exato. E é isso mesmo. E eu fico muito grata, assim, né? A Mari que me deu a oportunidade, e é aquele negócio, ela me deu a oportunidade e eu acredito que eu soube aproveitar essa oportunidade que ela me deu, essa confiança que ela tem em mim também, que eu tenho na Nahi, porque é uma empresa, é a maior agência imobiliária de Dubai, de brasileiros, maior agência de brasileiros em Dubai, no setor imobiliário. Então, eu sou muito feliz trabalhando aqui, eu me sinto muito realizada, as coisas realmente aconteceram. É porque tem aquela coisa, né? Tipo, a porta tá ali, né? Mas se você também não girar a maçaneta, não entra, né? Só ter oportunidade, o pessoal pensa, eu vou para Dubai, vou fazer igual a Diana, vou entrar, vou ganhar uma oportunidade, mas tem que fazer acontecer. Você tem que fazer por merecer, querendo ou não, né? E principalmente no começo ali, sem final de semana, exato. Focado, entendendo, participando de tudo, e o povo fala, às vezes o pessoal fica com preguiça, não, mas aquilo ali, pra que eu vou naquilo ali? Mas a gente tava lá todo dia, tava desenvolvendo e o resultado vem. Exato. E até esses tempos... Semana passada eu estava dando um treinamento para brasileiros, né? Que hoje eu sou supervisora de vendas na Nahi, então para os novos agentes que entram eu dou um treinamento referente ao mercado imobiliário de Dubai. Às vezes o agente, o corretor, ele é do Brasil, ele vem para cá, chega assim, que nem eu, chega, né, no início, precisa entender mais como que funciona. Então hoje eu sou essa pessoa aqui na Nahi que dá esse treinamento para os brasileiros. E chegou uma agente de outro time com outro gerente de vendas, e ela falou assim, e eles trabalham só com secondary market, que é os imóveis prontos e tudo mais. E ela falou assim, Diana, eu quero muito começar a trabalhar com off-plan, porque hoje o meu foco é off-plan, que são imóveis na planta, né? E ela chegou e falou assim, Diana, eu gostaria muito de começar a vender imóveis na planta, né? Porque o setor deles é o setor de secundário marketing, de revenda. E ela perguntou assim, mas como que você faz para vender? Porque 2025 para mim foi um ano maravilhoso, graças a Deus. E ela vendo assim, e ela falou assim, Diana, como que você faz para vender? Porque secundário marketing é um pouquinho diferente, né? Mas para você atrair um cliente, para você continuar com um cliente... Não é só você chegar e falar do imóvel, porque geralmente os meus clientes, pelo menos, são clientes do Brasil, ok, tenho outros também que nos Estados Unidos, em Portugal, só que tem alguns que investem no Brasil que não investem fora, que nunca investiram fora, então é um pouco mais difícil, né, não impossível, mas é um pouco mais difícil falar para eles como que eu posso ajudar eles nesse processo, né? Então hoje a Nahi, ela é muito bem estruturada para isso. Sim. É muito bem estruturada para isso. Porque o que acontece? Aí eu falando pra gente que pediu como que eu vendo, né? Eu falei, olha, de início, eu sempre tento conversar com o cliente e manter ele e dizer para ele que ele pode, né, se sentir, que ele pode confiar na Nahi, em mim, obviamente, na Nahi como agência, porque uma vez que ele entra dentro da Nahi, ele não precisa sair para fazer absolutamente nada. Então, todas as dores dele, a gente são sanadas aqui. Resolver aqui. Exatamente. Então, por exemplo, ele chega até... porque hoje o mercado imobiliário de Dubai, ele é muito... O marketing é muito forte. Então, o marketing de Dubai referente ao mercado imobiliário está no mundo inteiro. Sim. Só que são informações mais superficiais. Então, quando o cliente chega até mim, às vezes ele sabe de alguma coisa, sabe de uma construtora, sabe de outra, só que ele não sabe do processo em si. Ele não sabe como que ele faz para comprar, ele não sabe como que ele faz para transferir dinheiro, ele não sabe o que ele vai precisar fazer, ele não sabe como que ele pode comprar, ele não sabe nada disso. Então, quando eu Primeiro você precisa trazer essa confiança, né, para ele realmente ver que você sabe o que você está falando. Né? Porque exato. Passar informação todo mundo passa. Se você entrar na internet, se entrar no chat GPT, você vai saber a ideia de como funciona. Mas em quem você vai confiar para transferir o seu dinheiro? Para qual empresa a pessoa vai falar assim, cara, precisa que você deposite aqui?
E a pessoa tem que confiar mesmo e a Nahi dá esse suporte no todo, né? Exato. Então, eu sempre, quando eu vou conversar com o cliente, eu deixo ele saber de tudo que a gente pode proporcionar, né? Uma vez que ele comprou um imóvel, às vezes ele tá lá no Brasil, nunca veio para Dubai, não tem interesse em vir para Dubai no momento. Então, Diana, mas assim, eu quero comprar um imóvel na planta, como que eu faço? Ok, o processo, né, eu explico para ele do processo do início ao fim, como que ele precisa fazer, como que ele vai fazer para transferir dinheiro, o que é necessário, quais são as documentações necessárias, o que pode acontecer no meio do caminho, o que não pode. Às vezes eles perguntam, tá, mas e se eu quiser revender o meu imóvel, eu posso? Sim, você pode, assim, assim, assado. Vocês revendem o imóvel para mim? Sim, uma vez que você falar assim, olha, eu quero revender o meu imóvel, a gente pega o imóvel que a gente mesmo vendeu para ele e coloca no mercado e coloca para revender. Uma vez que o imóvel tá pronto ali também, a gente e ele quer colocar para locação, a gente faz essa administração de locação a longo termo, né, que geralmente é de 1 ano. Se precisar mobiliar o imóvel e o investidor não tá aqui, a gente também tem esse braço também, a gente tem uma interior designer, a gente vai até a loja, compra os móveis, mobilia o apartamento sem a pessoa estar aqui. Então a gente consegue fazer absolutamente tudo relacionado ao mercado imobiliário, tudo que o nosso cliente precisa, a gente consegue fazer, a gente auxilia ali de todas as formas para que o cliente não precisa de fato ir para lugar nenhum. Exatamente, porque quando a gente fala em imóvel, parece que é simples, né, no sentido de, eu vou comprar um imóvel lá, mas tem muita coisa envolvida por trás e é muito importante os detalhes e é o que a gente, principalmente em português, né, a gente consegue passar isso, porque às vezes a pessoa poderia falar, não, eu falo inglês, quero comprar um imóvel, vou falar com um corretor local ou algo nesse sentido. Mas tem uns detalhes que eu acho que só a gente consegue ajudar ali, né? Especificar exatamente o que significa e o que é. Então, a Nahi envolve não só isso também, né? Não só o imóvel. Por exemplo, o cara quer abrir uma empresa, que quer resolver a questão de visto, isso precisa de um suporte ali o dia todo. Abrir uma conta, que parece que é uma coisa tão simples, mas a gente não é, então a gente fica ali atrás até acontecer, até desenvolver tudo que a pessoa precisa, ou para investir, ou realmente para mudar. Porque às vezes o cara quer trazer os filhos, né? Então a gente consegue dar esse suporte até de ajudar a escolher uma escola boa aqui. Ou o cara já está mais jovem, ele quer vir fazer um intercâmbio. A gente tem a nuances, né? Que é essa parte do intercâmbio, e a gente tem experiência, então a gente consegue ajudar de várias formas, né, a pessoa. Exato. É isso mesmo que o Fabrício comentou sobre... A gente tem a Nahi Real Estate, né? Somos 3 braços, né? Tem a Nahi Group, que é a do grupo. Aí tem a Nahi Real Estate, que é tudo relacionado ao mercado imobiliário, tudo mesmo. Tem a Nahi Company, que é o que o Fabrício mencionou sobre documentações, toda a parte burocrática. Toda a parte burocrática que você necessita para estar aqui não é algo... um bicho de 7 cabeças, mas você precisa estar com quem realmente entende para que as coisas realmente funcionem. Então, desde a abertura de empresa, você que é empresário no Brasil, às vezes também quer iniciar quer iniciar um business aqui, então a gente até tem business pronto para oferecer, tipo, de uma ideia, porque as pessoas não sabem o que funciona, o que não funciona aqui. Então, a gente, como estamos aqui, a gente tem uma visão um pouquinho melhor das oportunidades que existem no mercado. Então, abertura de empresa, emissão de visto, sobre vistos, né? Uma vez que você adquire a tua propriedade ali, você pode tanto adquirir um visto de 2 anos, quanto o Golden Visa, que é o visto de 10 anos, para você e para toda a família. A gente também faz esse suporte, esse acompanhamento e a emissão desses vistos. A gente também tem a Nahi Lifestyle, que é algo que a gente está também incluindo agora, que é sobre o lifestyle de Dubai, porque querendo ou não, Dubai é um lugar turístico. É um lugar turístico, então assim, se você vir pra cá e quiser alugar iate, a gente tem parceria. Se você quiser alugar carro de luxo, a gente tem parceria. Se você quiser e fazer passeio completo, a gente também auxilia nisso. Se de repente você quiser fazer uma imersão, a gente também tem. O Fabrício é a pessoa responsável por isso, imersão. Se você, por exemplo, tá no Brasil, quero passar 7 dias em Dubai, só que eu não sei nada, o Fabrício pode direcionar.
organizar. Consegue organizar tudo. É como você falou, acho que a gente fala de investimento, de moradia, mas tem um lifestyle, né? Então, Óbvio. Pô, você quer vir passear, Exato. antes de tomar uma decisão, a gente vai estar aqui, a gente te leva nas construtoras, a gente te mostra o mercado e depois para Você decide. você se vai vir, se você quer trabalhar, se quer só abrir uma empresa. E aqui o acesso é muito fácil comparado com outros países. E aqui tem muitas vantagens, tipo, em relação ao Brasil, para empreender mesmo, né? Então, são muitas oportunidades que a gente consegue enxergar e passar para vocês. Né? Sim, exato. A gente frisamos muito aqui que Dubai é um lugar de fácil acesso. E literalmente é um lugar tranquilo. Se você quiser vir passar 3 meses aqui, o visto de turista é de 3 meses. Você, pelo menos para os brasileiros, você não precisa de um visto prévio para entrar. Você simplesmente compra a tua passagem, com o teu passaporte, você entra e sai do país, ok? Só que assim, aqui é um dos lugares mais seguros do mundo para se viver. Então tem as regras. Tá? Então, assim, aqui, se você vê... Que é muito bom, né? Ter regras. Exato, é muito bom e as pessoas respeitam. Então, assim, não se vê assalto, não se vê roubo, não se vê briga, não se vê essas coisas, drogas em si, que a gente vê em alguns lugares, assim. É o básico ali do ser humano, aqui você tem tudo, né? Você não se preocupa com segurança, você tem um transporte. Você tem um transporte de qualidade. Então, é literalmente um lugar que deu certo. Que as regras funcionam e que as coisas funcionam. Então, assim, tudo funciona perfeitamente. Literalmente, não é querendo falar por falar. Não querendo vender, não tô vendendo nada aqui, eu só tô contando a minha experiência. Literalmente é isso, é o que eu sinto, assim. Eu sinto muito que aqui é o meu lugar e as coisas literalmente funcionam. Se você vai num lugar, as coisas literalmente funcionam como deveriam funcionar, entende? Fora, assim, que não tem imposto. Então, assim, você literalmente entra num país que as coisas literalmente funcionam, que é extremamente seguro e você não paga imposto pra isso. Né? Se você for fazer investimento, você não paga imposto. Se você for abrir uma empresa, se o teu faturamento não ser superior ali a um certo valor, você também não paga imposto. Então... Aqui, na verdade, tem um imposto, mas é um imposto mínimo sobre o consumo. Então, às vezes, tudo que você vai comprar ali tem 5%, mas é só isso. Mas é algo que você paga e que você tem retorno, né? Então, exatamente. É algo o problema que você paga, não é pagar imposto. O problema é pagar e não ter o serviço. E não ter o serviço. Exato. Exatamente. Aqui não tem IPVA, por exemplo. Então, não tem IPTU. No Brasil, você paga um IPVA, você não tem um asfalto de qualidade. Exato. Esse que é o triste do negócio. Exato, né? Isso que deixa a gente desmotivado às vezes, né? Você paga imposto. Pra quê? Você não vê retorno, né? E aqui não, aqui tipo, tem um imposto, tem uma taxa, não são nem impostos, são taxas, né? Que paga ali, mas você vê um retorno sobre isso, Sim. né? E acaba sendo muito mais fácil você pensar em desenvolver, você pensar em business. Você só pensar, ok, eu não preciso deixar quase metade do meu faturamento pro governo. Você não tem um sócio, né? O governo. Você não tem o governo de sócio, já pensou? Então, é mil maravilhas. E assim... uma vez que você está aqui, os Emirados Árabes em si, não só Dubai, porque os Emirados Árabes é o país e é composto por 7 Emirados, e Dubai é um deles. E Abu Dhabi é a capital, por exemplo. Os Emirados Árabes em si, eles são muito receptivos com investidores, com estrangeiros. Tanto que Dubai se adaptou muito para receber os estrangeiros. Tanto em investimentos, quanto para pessoas que realmente querem morar aqui, para abrir business. Então, foi tudo muito... os Emirados Árabes em si, eles se adaptaram muito para que os estrangeiros pudessem vir aqui. Então, uma vez que você chega aqui e o governo entende que você é uma pessoa legal, tipo, é uma pessoa que quer investir, literalmente, que vai somar, eles estão de braços abertos para receber. Aqui os Emirados Árabes é muito novo, né? A gente fez 54 anos agora, no ano passado, e é um país muito planejado, e eles entendem que se as pessoas vierem para cá, com esse intuito de somar,
eles crescem muito mais, né? Exato. Então, isso é muito bem feito, isso é muito bem planejado para que você venha e tenha sucesso na sua vida. Então, aqui os governantes querem que você tenha um sucesso. Que você prospere, literalmente. Se você prospere, exatamente, essa é a palavra. É. Eles querem prosperar junto com você, porque você dando certo, eles ainda tá dando ainda mais certo. Exato. Você dando certo, eles dão certo também. E é isso aí, é o que eles querem. Eles facilitam a vida, né? Tanto que para você fazer um investimento em imóvel, por exemplo, que você precisa do teu passaporte. Precisa do teu passaporte, informações residenciais ali. E é isso, você consegue fazer o teu investimento aqui com toda a segurança possível. Porque hoje hoje aqui em Dubai e nos outros Emirados, cada Emirado existe o seu departamento, mas aqui em Dubai existe o DLD, que é o Dubai Land Department. É um sistema controlado pelo governo que literalmente cobre e assegura o investidor internacional. Obviamente, assegura os Emirados também, mas pensa, um lugar onde você tem a possibilidade de estar 100% assegurado do teu investimento. Então, os Emirados Árabes é exatamente isso. É você estar investindo fora e você conseguir ter a confiança do que o seu investimento, do seu dinheiro vai estar bem seguro, entende? Aqui você pode contar com o governo. Aqui você pode contar com o governo, exatamente. Isso faz muita diferença na nossa vida, né? E as coisas, engraçado que, por exemplo, essa questão de imposto, né? Por ser um imposto mínimo, cara, o acesso às coisas, os bens de qualidade é muito fácil, né? Comparando com o Brasil, lógico. Mas para você ter um carro aqui de luxo, você consegue financiar e entra dentro do seu orçamento. Então você tem qualidade de vida com uma moeda forte que vai te proporcionar o que você precisa. Exato. Então isso é muito importante. Isso é realmente sobre a qualidade de vida, né? Você poder planejar em um ano que você fala assim, nossa, cara, ano que vem, se eu quiser comprar um carro, eu posso comprar. E não é qualquer carro, né? Você pode comprar o carro que você tem vontade. Exato. Você pode comprar um imóvel, você pode investir, você pode abrir empresa, você pode ganhar dinheiro de verdade. Isso é o que me motiva e eu acho que é o que faz eu morar aqui. Então, exato. Isso é muito bom. Falando em imóveis, para terem uma noção do quão flexível é o governo, e as construtoras em si, porque que nem a gente comentou, é preciso se adaptar, porque se não se adapta, é um lugar turístico, Dubai é um lugar turístico, se não se adapta aos turistas, não cresce, não desenvolve. E eles foram visionários em verificar que realmente eles precisavam fazer isso, flexibilizar, deixar as coisas um pouco mais liberais, obviamente, tudo tem limites, né? Em todo lugar tem as suas regras, mas é algo extremamente flexível. E um dos pontos extremamente interessantes também é que quando você compra um imóvel, suponhamos que você compra um imóvel na planta e o plano de pagamento seja ali você pagar 40% durante a construção e 60% você teria que pagar na entrega das chaves. Você tem a possibilidade de pegar um empréstimo bancário e pagarem até 25 anos com o banco, ali com os juros de no máximo 5% ao ano. Exato. Hoje no Brasil deve estar 12%, 13% ao ano. Vixe. É mais do que eu dou. Exato. E isso tudo para uma pessoa não residente. Então imagina, você que não tem residência aqui em Dubai, não tem Emirates ID, não tem não tem business aqui, nem nada. Então o que eles vão fazer? Eles vão solicitar os teus extratos e a tua documentação do teu país de origem e vão analisar. Se você se enquadrar, eles fazem a liberação do financiamento para ti. Então imagina só, a possibilidade de você pagar só 40% do valor do teu imóvel, 60% você financiar com o banco em até 25 anos. E o que pode acontecer? Porque você teria que pagar esse valor para a construtora quando entregar as chaves do empreendimento. E o que você pode fazer? Já que você já tem o empreendimento, você consegue colocar para alugar. Então, você colocando para alugar, geralmente as parcelas do financiamento são mensais. São baixas. E são baixas, entende? Então, assim, imagina você coloca um inquilino ali para morar, com o valor que o inquilino pagar de aluguel, você paga a parcela. Então você pagou 40% do valor do teu imóvel e o resto quem tá pagando são os inquilinos. Então assim, as coisas aqui, elas fluem. Aqui o lugar é muito próspero, você pisou, deu certo. Quando a gente faz algumas reuniões com os clientes, né, principalmente online, né, que o pessoal ainda tá no Brasil, o
cara não acredita. É muito bom para ser verdade Exato. e às vezes deixa de comprar porque acha que é golpe. Não, gente, é isso mesmo. É isso mesmo. E é muito louco, porque o Brasil parece que você tá no modo hard. Aqui você, pô, mas funciona assim? É tão mais fácil esse acesso? E é verdade. Né? Literalmente é. Então, você poder comprar só com o seu passaporte, acho que no Brasil, para você conseguir aqui, lógico que tem a burocracia do banco, o banco que vai te aprovar, né? Não é a gente que decide Exato, não é a gente que decide, é o quem banco. vai ter o financiamento ou não. Mas existe tudo essa que você passa no possibilidade. Brasil, por exemplo, para financiar numa caixa, que é uma burocracia gigantesca, aqui vai ter uma burocracia, mas vai fazer mais sentido o investimento e o acesso vai ser muito mais fácil. Uhum, sim. Por mais que a gente fale, Dubai ainda tem muito, né? Tem muita curiosidade, muitas oportunidades, então a gente vai estar sempre aqui. Lembrando que hoje a Nahi Group tem várias empresas para te dar o suporte em tudo. Se você entrou em contato com a gente, tudo que você precisar em Dubai, nos Emirados Árabes, a gente vai resolver para você. Exato. Então, a gente está aqui para dar esse suporte e Dubai é um lugar que a gente acredita. Então, para a gente é muito fácil vender isso, né? Como a Diana falou, estou contando a minha história, mas a gente falando acaba vendendo porque é um país que a gente escolheu para ser o nosso lar. Escolhemos então, e deu certo. E aqui dá certo em vários sentidos, né? Então, se quer vir estudar, a Nuances vai te trazer para fazer um intercâmbio. Se quer investir, se quer abrir uma empresa, a gente vai deixar abrir todas as portas aí para você vir fazer acontecer como a gente está fazendo, né? É isso mesmo. Eu tentei resumir o máximo do máximo a minha história, assim, que não tem como, é a minha vida, né, gente? Então, assim, tem muitas coisas para falar, tanto, né, com a relação ao meu intercâmbio, a minha chegada até Dubai, muitas coisas aconteceram, fiz o resumo do resumo, sobre o trabalho também, então eu resumi aí o meu tempo de experiência em um vídeo curto. Então, mas se você tiver mais interesse em, sei lá, saber mais como que tudo isso aconteceu, ou até se você tiver interesse em saber mais sobre o mercado imobiliário, saber mais como eu vir parar em Dubai, eu tô aqui para responder as questões de vocês, o Fabrício também tá aqui para orientar. A gente comentou que que a gente tá tendo agora o projeto de imersão, então se você tá no Brasil e tem interesse em vir para Dubai, não sabe como começar, a gente auxilia tanto no processo de intercâmbio quanto no processo de imersão, que é o que o Fabrício comentou, você vem, fica 7 dias, a gente talvez vai até a escola, vai até uma construtora, vai fazer passeios, para entender mais ou menos como tudo isso funciona, para saber se é o que você quer, se é o que você não quer, se você gosta, se você não gosta. Então, a gente está aqui para auxiliar nesse processo, a abertura de empresa, tudo isso que a gente comentou durante o vídeo. Se você quiser ser parceiro da Nahi também, estamos de portas abertas, sempre de portas abertas para receber pessoas. Somos Dubai, querendo ou não, então os Emirados Árabes, Dubai em si é um lugar aberto para novas pessoas, para novas possibilidades, para novos business, para novas conexões. Então a gente está aqui literalmente portas abertas para isso também, para novos business, novas conexões, novas pessoas chegando, clientes, amigos, investidores, pessoas que querem entender mais. Estamos de portas abertas. Só mandar uma mensagem pra gente, manda pra mim, manda pro Fabrício, que a gente vai dar o nosso melhor para tentar auxiliar vocês da melhor forma possível. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Beijo.